Olá, bom dia, meus colegas. Hoje, sexta-feira, 14/7, temos 2 aulas, mas acredito que vai ser rapidinho, porque tem muito exercício aí, né? Vamos lá pegar nosso livro, dar continuidade, né, ao nosso conteúdo aí do continente asiático, e pode abrir o livro aí na página 158 ou acompanhar pela tela, sem problema nenhum, tá? É bom também a gente ter o livro em mãos para dissipar qualquer tipo de dúvida aí que surja, né, na hora de executar as questões que vêm, está sendo acompanhada aí em cada página do nosso livro, tá ok? Então vamos lá na nossa página 58, está aí na tela de vocês, ok? Então nós temos aqui indicadores sociais. Podemos fazer um retrospecto rapidinho da página anterior. Foi um exercício da página 157. Eu tenho aqui com vocês, está aí também no livro. Nós tínhamos aí 2 quadros com tabelas aí de indicadores da questão dos países mais populosos do mundo e do produto interno bruto de cada país, ok? A gente trabalhou isso daí, tínhamos aí 5 questões de exercício nessa página 157, e aí agora a gente está na página 158. A página 158 traz como recurso pedagógico para a gente um gráfico do mundo, mostrando aí o índice de desenvolvimento humano por regiões entre 1990 e 2017, né? A última década aí do século passado, e as 2 décadas iniciais aí do nosso século XXI, vem de 2001 a 2010, e de 2010 até aqui 2017, já vez que a gente já está em 2020, ok? Então, o que é que esse gráfico nos mostra? Eu vou ampliá-lo para ver o que é que se a gente consegue trabalhar ele num tamanho maior. Eita, é muito. Mas temos aqui, vamos para, deixa eu ver aqui se tem a legenda, não tem legenda, porque ele já traz o gráfico, vem mostrando aí. Vamos diminuí-lo, aumentar o tamanho médio aí, né? Então, aí a gente tem o quê? Não sei se aqui eu vou conseguir aumentar ele um pouco. Vamos ver aqui. Peguei a manha agora. Aqui a gente já consegue trabalhar ele melhor. Temos aqui o índice, os indicadores sociais, o índice de desenvolvimento humano, que a gente conhece por IDH, por regiões. Então, nós temos regiões aí, isso aqui é o desenvolvimento humano, o valor do índice em desenvolvimento humano. Temos aqui o muito alto, o alto, o médio, e temos, com toda certeza, aí, o baixo, menos que 0,550. Como se mede, é de 0 a 1 que se mede o índice de desenvolvimento humano dos países. Aqui tem uma barra horizontal, de 90, 2000, 2010, 2017, como eu antecipei para vocês aí no início, ok? Então, nós temos aqui uma linha vermelha muito baixa, que vai de 0,550. Nós temos a África subsaariana. É muito baixo o índice de desenvolvimento humano da África subsaariana. É só a gente mentalizar o continente africano e também entender a África abaixo do deserto do Saara, por isso que é a chamada África subsaariana, também chamada de África Negra. Então, tem um dos menores índices, muito baixo o índice do IDH dos países da África subsaariana. Também sai do baixo para o médio, a África do Sul, mas mesmo assim ainda é baixa. Dos médios é o mais baixo aí, o sul da Ásia, a Ásia meridional. Então, nós temos ali alguns países, como o Bangladesh,
tá? Temos a própria Índia, mas a Índia não se enquadra aí porque ela tem uma economia bastante elevada, porém a desigualdade social da Índia é muito grande, é exemplo do Brasil, tá? Então não é tão excelente assim, então fica no nível médio aí, tá? A região sul da Ásia, a Ásia meridional, tá? Fica entre médio para alto aí, que vai, né, passando aí até mesmo, tá, do 0,700, né, mas sai de 0,550 até 0,699. Então, nós temos aí os estados árabes, então temos a região do Oriente Médio aí, tá? Devido ao petróleo, né? Eles são muito ricos, mas a desigualdade social também lá é muito grande, a concentração de renda. São poucas famílias, tá? São poucos empresários no Oriente Médio que concentra grande renda do petróleo, enquanto a maioria da população são de trabalhadores aí, trabalham na área do petróleo. Tá? Então, nós temos aí, né, para o nível médio, passando, né, chegando aí no limite aí do Índice de Desenvolvimento Humano, médio, tá, os Estados Árabes. Aí sai daqui do médio, já ultrapassando a linha do 0,700 aqui, tá, chegando até o alto, nós temos o leste da Ásia e Pacífico. Tá? Então, do leste, temos aí o Extremo Oriente. Aí nós vamos ter a China, a Coreia do Sul, vamos ter Hong Kong, vamos ter Singapura não, mas vamos ter aí Taiwan, tá? Que já vem ser um protetorado da China, né? Uma região pertencente à China, porém uma região autônoma, um país, uma cidade autônoma aí, tá? Que pega aí o leste da Ásia e Pacífico. Vamos ter a América Latina, tá? E o Caribe também aí, tá? E a Europa e a Ásia Central, tá? Como os mais altos. E o muito alto aí são os países que pertencem à OCDE, né? Que é a organização de a OCDE, né? A Organização de Contribuição de Desenvolvimento Econômico. Tá? Nós temos aqui embaixo, com certeza, a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico foi fundada aí e conta com 36 países membros. Seu objetivo é promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social do mundo. Brasil, Estados Unidos, China, Japão integram essa organização. Tá? Isso aí, dados de 2018. Tá? Veja bem, não vamos confundir que veio uma discussão recente, tá? Mas aí o Brasil aparece como um país associado a essa organização de cooperação. O que surgiu recentemente, no último ano, aí, foi a inserção, a entrada do Brasil, tá? Para o grupo, para o comando, um assento permanente aí nessa organização, onde o Brasil passaria a ter uma voz, tá? Mais responsável, uma voz mais atuante dentro do grupo, ou seja, nas tomadas de decisões. O Brasil é sócio e ele só recebe o que vem aí, tá, de demandas a partir dos países que estão, tá, na direção dessa organização de cooperação. Tá? Então, o Brasil aparece aqui porque ele está incluído na Organização de Cooperação Econômica, né, e de desenvolvimento econômico. Né? E aí, analisando esse gráfico, né, nós vamos aí ver quais as regiões do continente, tem o exercício aqui que vocês vão fazer também, né? Em quais regiões do continente asiático foi dividido, qual foi o critério utilizado na regionalização da Ásia para a elaboração do gráfico do Índice de Desenvolvimento Humano. Claro, aí a gente leva, né? Economia, saúde e educação, com toda certeza. Então, aí analisa para cada região, tá? Que você vai analisar. Tem a questão do petróleo lá no Oriente Médio. Tá? Segunda questão, que região asiática apresentada no gráfico tinha o IDH mais elevado em 2017? E que região asiática tinha o IDH mais baixo? É só olhar lá no gráfico, tá? Lembrando que o gráfico ele é até 2017, não é?
Terceira questão, como foi a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano nas diferentes regiões entre 1990 até 1917? Então, ele vai estar pedindo isso, e ao verificar o IDH do leste da Ásia, o que chama a atenção? Então, tem lá também, tem na leitura, né, do nosso conteúdo aí anterior. E aí ele diz, né, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano de 2018, os 12 países asiáticos e o território de Hong Kong tinham o IDH muito alto. A maioria dos países asiáticos, porém, apresentam o IDH baixo. Isso é uma informação, seguindo aí a leitura lá de cima. Nem mostra, só análise do gráfico aí. Então, a gente analisa o gráfico através do comentário que a gente já fez, e vamos seguir adiante. Então, exercício aí que vai servir de base para o nosso próximo exercício valendo ponto, ok? Se bem que esses também valem. Então, vamos aqui para a página. Essa página 159. Vai mostrar o gráfico e lá vem exercício aí para caber na soleira de vocês. Mas tem um texto aqui que vai dizer: nas últimas décadas, os países asiáticos apresentam significativas melhorias sociais, principalmente os emergentes, como China, Índia, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, Indonésia e Malásia. Os produtores de petróleo, os países aí que fazem parte da OPEP, que são Omã, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Irã, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo individualmente do mundo, e o Kuwait. Mas ele diz aí que, apesar dessas melhorias, ainda há na Ásia países com graves problemas sociais e econômicos, socioeconômicos, que se refletem nos baixos indicadores sociais, o baixo índice de desenvolvimento humano em 2017. Dos 38 países com IDH baixo, 13 estavam localizados na Ásia: a Síria, Afeganistão e Iêmen, países que vivem em guerra constantemente, que enfrentam enfrentaram ainda situações de guerras que afetaram suas economias. Acabei de ressaltar, e diminuíram a esperança de vida da população. A análise do quadro com os indicadores sociais de alguns países asiáticos, ou melhor, pede para analisar, né? Analise o quadro, me desculpe, Analise o quadro com os indicadores sociais. Então, aqui tem o desenvolvimento humano muito elevado, o índice de desenvolvimento humano elevado. Tem Hong Kong, que é da China, Singapura, Japão, Catar, tem a posição no ranking mundial, tem o índice de desenvolvimento humano, todos eles acima de 700, acima de 800, 0,800. Como o Catar, 8,056, aqui o Japão, eu acredito que ainda não é o maior, tem 0,909. Singapura, 0,932 e Hong Kong, 933. Esperança de vida ao nascer. Então, aí temos o maior, que é Hong Kong, temos o Singapura, Japão, é bem maior que de Singapura, 83,9. Temos aí do Catar. E expectativa de vida, expectativa dos anos de estudo, desculpa. Então, nós temos aí 16,3 para Hong Kong, 16, aí você vai analisando aí o desenvolvimento humano elevado, Então, tem Irã e China aí, o desenvolvimento humano médio, Índia e Paquistão, o desenvolvimento humano baixo. Aí tem Síria, Afeganistão e Iêmen, como a gente viu lá no texto. E aí tem as informações todinhas aí nas respectivas colunas. A posição do ranking mundial, a taxa do índice de desenvolvimento humano, esperança de vida ao nascer e a expectativa de anos de estudo. Tá ok? Então, essa informação aí, vem as questões aí. Todas essas questões aqui é só... Me desculpa aí, o telefone tocou, eu estou cronometrando, já não estou atendendo. A quarta questão aí, tudo isso. Quinta questão é só ler e procurar informação aqui no gráfico. Tá ok, meus queridos? Vamos aí para a página...
religiões no mundo. Aqui nós vamos ter, ok? As religiões no mundo. Vamos ampliar aqui. Vamos ter aqui na legenda o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o shintoísmo, religiões animistas. Vamos ter o cristianismo aqui, tá? Protestante, o católico romano, o católico ortodoxo e alguns países aí sem dados de religiões. Tá? E em cada destaque aí lilás, nós vamos ter algumas informações sobre as principais religiões no mundo. Por que isso? Porque dentro do contexto social do continente asiático existem várias religiões e as religiões mais professadas no mundo se encontram no continente asiático, inclusive tiveram origem no continente asiático. Todas elas tiveram origem no continente asiático e do continente asiático se expandiu para a Europa, se expandiu para o continente americano, se expandiu para outros continentes. Então, vem aqui informação sobre o cristianismo, vocês vão fazer a leitura, mas a gente pode fazer uma leitura aqui acelerada, porque o meu cronômetro já está acelerado ali também. Tá? Cristianismo, fundado por volta do ano 30 no Oriente Médio, tá? Conta com mais de 2 bilhões de fiéis. Sua expansão começou no século IV, quando Roma adotou e aumentou quando foi levado para a América e a África, nos século XVI e século XVII, né? A partir aí da conquista do continente americano e do continente africano também. Tem Deus manifestado em Jesus de Nazaré. Tá? Então, Jesus Cristo aí é o nosso profeta, que passou a ser chamado de Cristo, Jesus Cristo. O livro sagrado é a Bíblia e outros ocorrem em igrejas. E os cultos ocorrem em igrejas. Os cristãos dividem-se em católicos romanos e católicos ortodoxos e protestantes. Então, temos os católicos, o católico romano, os ortodoxos, tá? São mais do leste europeu, pega também a Rússia, tem muitos cristãos ortodoxos, e tem os protestantes, tá? Que é a igreja evangélica. Tá ok? Isso daqui é da página 160, temos aqui da página 161. Aí nós vamos ter, deixa eu aumentar aqui, já peguei a manha aqui de aumentar para a gente ter uma leitura melhor. Aí vamos aqui para o animismo, não é isso? Conjunto de rituais antigos ligado a culto a naturezas e às manifestações, e às suas manifestações. É conhecido como xamanismo na Ásia e na América. Culto aos espíritos e antepassados. Na África e Oceania, shintoísmo. No Japão também tem esse caráter. A Umbanda reúne elementos dos cultos africanos, aos orixás e do cristianismo. Tem uma relação aí que diga. O hinduísmo, ou brahmanismo, terceira religião do mundo, principalmente na Índia, em número de adeptos, cerca de 950 milhões. É uma das mais antigas, fundada há cerca de 6.000 anos. A maior concentração é praticada na Índia, onde surgiu. É a religião politeísta, que adora vários deuses, e seus templos são chamados de mandir, ou mandi. Então, aí temos o hinduísmo, que é predominante na Índia, como a Índia é superhabitada, superpopulosa, então é uma região muito professada no mundo, pelos seus números. Temos o budismo, que surgiu na Índia também por volta de 523 anos antes de Cristo, e prega o desapego aos bens materiais e a superação do ciclo de encarnações. Buda quer dizer iluminado. O budismo espalhou-se da Índia, onde hoje é minoritário, para todo o extremo oriente e o sudeste da Ásia entre os séculos. O pessoal acha que o budismo é do Japão, mas a origem dele é da Índia. Então, tem as informações aqui. Vamos para o islamismo, isso interessa muito, que é uma religião que é muito comentada no mundo todo devido às suas características. Baseia-se nas relações de Alá, Deus árabe, feita pelo profeta Maomé.
Então, o Maomé no islamismo é como Jesus Cristo no cristianismo. O Islã significa aquele que se submete à vontade de Alá, à vontade de Deus. O livro sagrado é o Corão, que é a Bíblia, podemos dizer assim, né? Comparado com a nossa Bíblia no cristianismo. E os cultos são realizados em templos, esses templos são as mesquitas, enquanto nós somos igrejas, lá são mesquitas. A expansão do islamismo está ligada às conquistas árabes que se estenderam do Oriente Médio até a Península Ibérica, nos séculos 17 e 18. A partir do século 11, foi levado para o sudeste da Ásia e possui cerca de 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. Você vê, né? A segunda religião mais professada no mundo todo. Temos aí o judaísmo, que é um dos mais antigos também, né? Fundado aí no ano de 1800 a.C., no Oriente Médio. É a mais antiga religião monoteísta, né? Entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ele é o mais antigo, né? Que reconhece o único Deus, acredita na criação do universo por Yahvé, A doutrina judaica encontra-se em livros sagrados, que é o Torá e o Talmud. Então, o Torá aí é o mais utilizado, representa o livro sagrado, é como a nossa Bíblia no cristianismo. E serviu de base para a doutrina cristã. Tem como local de culto a sinagoga, conta com cerca de 15 milhões de adeptos. A maioria aí está concentrada em Israel, o país que tem a maior concentração de judeus no mundo. É claro que os judeus tivemos a diáspora judaica, depois a gente vai trabalhar isso aí quando a gente estiver trabalhando o Oriente Médio. Então, nós temos aí essas informações sobre o cristianismo, sobre o judaísmo. E aí vem o exercíciozinho aqui, Vou diminuir um pouquinho para a gente ter uma visão maior. Então, diz aí, de acordo com a Constituição brasileira, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Assim, o cidadão é livre para atuar. Então, tem aqui para conversar com o professor e com os colegas. Aí, esse exercício aqui, a gente vai deixar ele... Aí, quem quiser fazer, pode fazer, mas não vou cobrá-lo, porque tem aí para conversar com os colegas, com o professor. Isso é uma atividade de sala de aula, então, como a gente não está em sala de aula, fica facultativo aí. Quem quiser fazer, pode fazer a nível de conhecimento. Eu gostaria que vocês fizessem, para ampliar o grau de conhecimento de vocês sobre a questão. Temos aqui a integração na Ásia, vamos falar dos blocos econômicos na Ásia. Temos 7 minutos aí para a gente poder concluir nossa aula. Nós temos aqui, falando aí dos blocos econômicos. Então, nós temos aí a APEC, que é a Operação Econômica da Ásia e do Pacífico. Temos a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, ou Países Produtores, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ora, quem exporta, produz também, e quem produz, exporta. Ok? Então, está aqui os países, principalmente no Oriente Médio. Então, temos aqui, muito grande, tem outros países, como a própria Venezuela, temos a Nigéria, que faz parte, mas não estão no continente asiático. Então, temos aí a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é a ASEAN, está aqui. Tem tudo que fala aqui sobre o continente. Vou ter que dar uma corridinha, daqui da página 162. E aí nós temos a Associação da Nação do Sudeste Asiático, surgiu em 67, com sede em Jakarta, na Indonésia. A organização conta com 10 países membros, tem Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, desde 1967. E ainda Brunei, a partir de 67,
a partir de 84, desculpa, Vietnã desde de 85 e Mianmar, Laos a partir de 97 e Camboja a partir de 99, tá? A partir desde 99 e tem Papua Nova Guiné e Timor-Leste que participam como membros observadores. Essas são as características aí da ASEAN. Há um bloco que não é muito comentado devido aos seus membros aí não tem tanto destaque na economia mundial, mas é importante porque está lá no Sudeste Asiático, então tem a relação econômica com outros países aí da Ásia, ok? Temos aqui a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, a APEC, esse é mais importante, tem muito mais países e países com uma economia bastante elevada, países considerados de primeiro mundo, assim como tem os Estados Unidos, que faz parte aí. Então, um bloco econômico fundado em 1989 reúne países da América, da Ásia e da Oceania, banhado pelo Pacífico, por isso é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Tem sede em Singapura, constituído por 21 países membros, aí tem Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos e Vietnã. Tá? Uma organização aí para desenvolvimento econômico dos países membros, sem problema nenhum, isso a gente já sabe. Tá? E temos a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que é a OPEP. Então, tem aí, aparece aqui Argélia, Nigéria, Angola, Guiné Equatorial, Congo, aí aparecem os países, tá? do Oriente Médio, que está localizado aí, uma das regiões da subdivisão regional do continente asiático. Tá? Então, tem a informação que mais de 80% das reservas mundiais comprovadas de petróleo estão situadas no território dos países membros da OPEP. 65% desse petróleo está no Oriente Médio. O Oriente Médio é o maior produtor de petróleo do mundo, está no continente asiático, então tem aí a OPEP. A sigla indicada no logotipo significa, em português, tá? Aqui é a OPEC, né? Aqui está em inglês, mas no português nós temos aí a OPEP. Tranquilo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Depois eu vou fazer um comentário aí sobre a página 64, 65, ela é facultativa, tá? Não está nem aqui, daqui já, ainda está aqui a página 164, não sei se está a 165, ela está aqui também, ela é facultativa, tá? É mais a título de conhecimento aí, vocês façam, vocês podem fazer, tá? Porque tem aí para reunir em grupos, aí como estão restrito aí a reunião em grupos de alunos aí, é facultativo. Vocês podem fazer individualmente, quem quiser, porque tem mais uma bateria de exercício que é para a aula de amanhã, no nosso sábado. Nós vamos ter, a partir da página 166, tá? Ela está aqui já presente, tá? Mas essa aula aqui vai ser amanhã. Vão ser aqueles exercícios que vai levar aí da página 166, 168, 169, tá? Vou passando por aqui. Então, tem 166, página 167, Eita, passei para... Está indo para trás isso? Como é que é isso? Bem, porque ainda não está colocado aqui. Tá? Então, aqui encerra, vai começar, né, na página 166. Aqui está a página 169. Né? 165, 167, ela está fora de ordem aqui, a página 166 em diante, tá ok? Mas isso a gente vai ver amanhã na nossa aula de sábado, de 15, né? do dia 15/8. Tá ok, meus colegas? Então, a gente se despede aqui, já tem 29 minutos de aula, vai bater os 30 aí. Então, antes que debugue aí por o excesso de vídeo, a gente se despede, até amanhã a gente se encontra, ok? Hoje, sexta-feira, mas como a gente tem aula amanhã, o tio Luiz Cláudio vai ficar comportado hoje. Ok, meus colegas? Então, para vocês, até amanhã a gente se encontra.